Nós vamos ler do verso 24 em diante. Mateus, capítulo 16, verso de número 24 em diante. Cada discípulo deve levar a sua cruz. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Até aqui, meus queridos, vamos orar pedindo a bênção e a direção de Deus. Ó Pai bendito, graças te damos, ó Deus, pela nossa igreja, por este culto, pela tua palavra, e pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Prepara-nos, ó Deus, para ouvir a tua voz. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Nessa noite, ó Deus, rogamos que teu Espírito, ó Pai, que inspirou o texto sagrado, possa também falar ao nosso coração. Abençoe o pregador, que é um vaso de barro, imperfeito, mas que toda a honra, toda a glória seja dada a ti, pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, é muito comum a gente, como pastor, ser questionado lá fora, falar assim: pastor, a sua igreja aceita pessoas assim, 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 e coloca alguma condição, uma situação. Uma das mais polêmicas nos dias de hoje, por exemplo, uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, ou algum relacionamento que não está adequado com a palavra de Deus, ou alguma coisa na vida que atrapalha a vida com Deus. E aí a gente é questionado. Se a nossa igreja ela é aberta a isso ou não é, como é que funciona. Eu acho que Mateus 16, 24 resolve todos esses problemas. Eu sempre disse, e foi até tema aqui na nossa igreja, título que eu coloquei lá no banner lá fora, né? Venha como está. E é uma frase famosa que a gente diz assim, que Deus nos ama o bastante para nos aceitar como nós somos. Mas Ele nos ama demais para permitir que a gente continue o mesmo. E eu digo assim que vim para a igreja do jeito que está, que nós estamos de braço aberto, aceitamos tudo. Calma. Só que a igreja, ela é um lugar onde as pessoas que decidiram frequentar, servir a Deus, elas não se aceitam como são. Se você tem uma ideia diferente de cristianismo, você não entendeu o cristianismo. A igreja é um lugar em que você não se aceita. Você sabia disso? Não se aceita. Você só está aqui agora porque se você se aceita, então pode ir embora, já está bom, está resolvido. Se aceite como você está. Você não precisa vir na igreja, não precisa ler a palavra, não precisa crescer, não precisa mudar nada, você já está pronto. Jesus pode até te levar já. Não tem necessidade nenhuma. A igreja é um lugar em que todos que frequentam entenderam o evangelho, que é um lugar que eu não me aceito. Eu não aceito nada. Minhas práticas, meus pensamentos, meus desejos, minha maneira de ser, meus hábitos, os costumes, tudo. Então, não tem problema nenhum, a pessoa deve vir como está. Só que fé cristã, ela é oposta radicalmente a tudo aquilo que nós somos. Tudo, a nossa natureza. E isso está muito claro aqui no Evangelho de Mateus. Quando a gente vê o contexto dessa conversa de Jesus com os discípulos, isso vai ficar mais claro ainda. Se você lembrar um pouquinho antes aqui, no verso de número 21,
Quando Jesus começa a predizer a sua morte, né, Jesus prediz a sua morte e ressurreição, ele começa a dizer assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, dá a entender que ele começa a deixar isso mais claro para os discípulos, que ainda não tinha caído a ficha, eles ainda não tinham compreendido o que muitas vezes pode acontecer com cristãos que estão na fé cristã, ainda não entenderam o que significa isso. Então, Jesus começa a deixar claro que era necessário, a palavra aqui necessário, é um processo, sofrer muitas coisas. Interessante Jesus falar sobre isso. E quando ele chama a gente para servi-lo, ele: vinde após mim, né? Siga-me, siga os meus passos. E quando a gente segue os passos de Jesus, a gente vai descobrir que é necessário a gente sofrer muitas coisas para viver esse processo de não aceitação. O cristianismo, ele necessariamente nos coloca numa situação de não aceitação. Eu sei que isso vai contra toda uma filosofia secular, em que as pessoas pagam fortunas para terapeutas, para orientações, livros de autoajuda, coaching, tudo para convencer a pessoa: aceite você como você é. E o evangelho é o contrário. Não aceite você como você é. O evangelho nos coloca diante de algo muito maior, desafiador, num processo, numa jornada sem volta de não aceitação. Então, todos devem vir, mas sabe que a gente vai estar num processo de não aceitação. Pastor, pode ser assim? Não, eu não me aceito como eu sou. Eu quero mudar, e muito ainda, se Deus quiser. E eu imagino que você deve ter coisas que você quer mudar. Então, não se aceite, não se conforme, porque toda a Bíblia, todo o Evangelho aponta para isso. Você vai lá em Romanos: não vos conformeis com este século. O tempo todo a Bíblia fala para a gente não se conformar, não se aceitar. A mensagem de Cristo é essa. E quando ele começa a dizer que ele ia passar por algumas coisas, os discípulos ainda não haviam compreendido, como alguns cristãos ainda não entenderam a essência do Evangelho. E ali no verso seguinte, Pedro, por exemplo, ficou indignado: não, o senhor não vai passar por nada disso não. Pedro chamou ele à parte e começou a reprová-lo. A ideia de chamar à parte é para dar uma bronca mesmo. Chamou Jesus do lado: que é isso, Jesus? Para com isso, você está enganado, você está equivocado. Nós estamos aqui, não vai acontecer nada com o senhor. E começou a reprovar. A moral de Pedro, né? Pedro devia ser um cara assim, que devia ter uma autoestima, né? Para ele chegar para Jesus: vou reprovar agora o senhor Jesus. O senhor não sabe nada, senta aqui que eu vou te ensinar, Jesus. O senhor está totalmente equivocado do que é a fé cristã. Aí Pedro então faz Jesus sentar e começa a ensinar para Jesus o que é o cristianismo. É mais ou menos isso que acontece com a gente quando a gente começa a querer inverter o que Jesus está propondo. Fala: Senhor Jesus, não é nada disso, agora eu vou ensinar para o senhor o que é cristianismo. E Jesus fala assim: cristianismo é um lugar que você não se aceita, tá? E quando a gente não entende isso, a gente entra em conflito com Cristo. Aí Pedro entra em conflito e chama ele à parte, começa a reprovar. E começa a dizer assim: tem compaixão de ti. É mais ou menos essa é a ideia que a gente diz. Aí o mesmo dizer assim: se aceite como você, tenha compaixão de você. Essa é a filosofia secular, terapia, autoajuda, coach, tudo nesse mundo tem uma mensagem: tenha compaixão de você, aceite como você é. E o evangelho é um lugar muito desconfortável. A igreja é o lugar mais desconfortável do mundo. A igreja é um lugar que a gente senta para ouvir assim: não se aceite, não se conforme, não se acomode. É um lugar que tira a gente da zona de conforto, do comodismo, da autoaceitação. Ela confronta a gente, confronta. Ler a Bíblia é incomodante. Não é confortável. Não há conforto. Nisso não. Nosso conforto vai estar depois, que o texto vai levar a gente para o conforto. Mas é um outro caminho. Então Pedro começa a reprovar Jesus e pregar a mensagem do século 21. Tenha compaixão de ti. Não vai acontecer nada disso com o Senhor. E aí Jesus então tem uma respostinha bem suave para Pedro, né? Se você continuar lendo o verso 23, Jesus se volta e fala: arreda Satanás. Essa é uma mensagem satânica.
Então, a mensagem do século presente, das filosofias, né, dos filmes, da mídia, dos terapeutas, de tudo que você lê, vê, escuta, coach, tudo, segundo o próprio Jesus, é uma mensagem satânica, que ela vai totalmente oposta ao evangelho. Ela fala, se conforme, se aceite, seja quem você é, importante você ser feliz, siga o seu coração, siga os seus sentimentos. Não é essa a filosofia que está destruindo vidas, famílias. O mais importante é eu ser feliz, o mais importante é seguir meu coração, eu me aceitar. E o evangelho é o oposto a isso. Jesus diz assim, arreda Satanás, não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Aí ó, dos homens, essa é a filosofia dos homens. A igreja não é um lugar que a gente compartilha filosofia de conhecimento humano, não é um lugar para a gente trazer isso, autoajuda, uma palavra de autoaceitação, algo para você se confortar, se acomodar e sair daqui em paz. Não! O verdadeiro evangelho é algo que chacoalha a gente, coloca um espelho na cara da gente, aponta os nossos erros, nos chacoalha e diz assim, não aceite, não se conforme, e sai daqui incomodado para mudar de vida. É isso que é o evangelho. É isso que Jesus estava ali tentando mostrar para os discípulos, e repreendeu duramente Pedro, falou que aquilo era uma mensagem de Satanás, coisa dos homens, não tem nada de Deus com isso. Eu estou no verso 23, aí vem o verso 24, então, ele reúne os discípulos, deixa eu voltar para vocês o que é o cristianismo. Ele diz assim, se alguém quer vir após mim, ninguém é obrigado, esse que é o ponto. Se alguém quer, Jesus está propondo, você quer me seguir? Quer ser um cristão? Quer seguir a Cristo? A si mesmo se negue. Simples. O que é a si mesmo se negue? Não aceite quem você é. Não se conforme com o que você é. Não se conforme com esse mundo. Não se conforme com nada disso. É uma mensagem muito difícil e incomoda. Se alguém quer vir após mim, primeira coisa, a si mesmo se negue. Dizer não para mim, para minha vontade, para os meus desejos, porque eu acho. O evangelho essencialmente começa com uma autonegação. Você não se aceitar. Esse é o ambiente da fé cristã, um ambiente de não aceitação total. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre essa questão, ele diz muito forte em Filipenses 3,7, ele diz assim, o que era para mim lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, se necessário for. Paulo, no caso dele, ele precisou. Ele estava num contexto que não dava para conciliar as duas coisas. Há situações na nossa vida cristã que a gente vai ter que tomar a decisão de não aceitar a si para aceitar a Cristo, ou aceitar a si e negar a Cristo. Todos nós vamos, em algum momento da nossa vida, nos encontrar numa encruzilhada, que a gente vai ter que tomar essa decisão em áreas da nossa vida. Paulo vivia essa situação. Ele estava num contexto, ele era um líder religioso. Tudo aquilo que ele havia construído, que para ele era precioso, ele falou assim, eu tive que considerar o que era lucro para mim, aquilo que foi precioso, que ele dedicou uma vida, no caso a religiosidade dele. Ele precisou negar. Ele teve que abandonar aquilo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, que é algo superior. Negar a si mesmo não significa necessariamente abandonar tudo que você tem, que você é óbvio que não é isso. São situações específicas que cada um vai ter que administrar. É quando você morre para você. Na verdade, o batismo, gente, é literalmente isso. Hoje estávamos na escola dominical estudando na sala que eu estava dando aula, exatamente o que é o significado do batismo. É literalmente morrer com Cristo. Só é possível ser um cristão depois que morre. Então ali nós somos batizados na morte de Cristo. Ali eu morri. Ali eu não mais pertenço a mim. Eu fui comprado,
eu fui conquistado por Cristo. A palavra de Deus, em Gálatas 2:20, Paulo chega a dizer, logo já não sou eu mais quem vive, nem nele, eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Isso é fé cristã, gente, isso é o evangelho. Negar, não se aceitar, morrer. Morri. Eu morri. Daqui para diante, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o primeiro passo é não se aceitar. Para aceitar algo superior, é deixar às vezes os meus planos, os meus propósitos, a minha vontade, por uma vontade, um plano, um propósito superior, algo melhor. Que às vezes pode envolver cruz, sim. Por isso que ele continua dizendo aqui. Se alguém quer vir após mim, se você quer ser um cristão, se você quer seguir a fé cristã, quer servir a Deus, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu acho muito interessante isso. Ele coloca aqui, ó, tome a sua, eu poderia colocar aqui em parênteses, a sua própria cruz. Primeiro que não é a cruz de Cristo, é a sua cruz. Ele carregou uma cruz para morrer pelos nossos pecados. E não dá para comparar, ela é individual. Cada um tem a sua cruz, cada um tem a sua luta pessoal, cada um tem aquilo que vai ter que negar, cada um tem aquilo que vai ter que lutar, no sentido de não aceitar. Todos nós temos, em áreas diferentes, de forma diferente, cada um de nós tem onde aperta o calo, onde a coisa aperta, onde a coisa pega. E você sabe. Então não dá para a gente comparar, não dá para carregar a cruz do outro. Ninguém, nem numa família, nem um homem pode carregar a cruz da sua esposa, nem a esposa do seu marido, nem os pais dos filhos, nem os filhos dos pais. Ninguém carrega a cruz de ninguém, gente. Nesse aspecto é individual. A cruz é a coisa mais individual. Porque é exatamente essa a figura da cruz. Ninguém pode morrer na cruz do outro. Cada um vai ter a sua cruz. 3 homens foram crucificados. Cristo e um de cada lado. Cada um tinha a sua. É algo intransferível, insubstituível. No caso, Cristo morreu por nós, para nos dar acesso, ok. Mas agora cada um tem a sua, tome a sua cruz. A sua luta pessoal. O coletivo é para nos fortalecer, para nos animar, né? Nós devemos apoiar uns aos outros, mas a gente não pode tomar. Há coisas que a gente não pode nem substituir, nem os nossos filhos. O que mais estraga os nossos filhos é quando nós queremos tirar dele o processo que ele precisa passar. Ele vai ter que passar pelos processos normais. Na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, todos nós temos peculiaridades. Cada um dos nossos filhos são diferentes. O marido, a esposa, tem cruz diferente, tem luta diferente. Tem o que dói mais em um, o que dói mais em outro. Aquela tendência, aquela inclinação, aquilo que Deus vai trabalhar, aquilo que vai ser moldado, isso é muito individual. E a cruz ela é talhada para cada um de nós. Cada um sabe o quanto pode carregar, e Deus sabe o que a gente pode suportar. É individual, gente, não dá para comparar. Não compare a sua cruz com a do outro. Você pode achar assim, a minha está muito pesada, pastor. Eu vejo gente lá na igreja, uma cruzinha leve, meia boca lá, que eu falava, a minha está pesada, hein? Meu irmão, você não sabe o que está na intimidade de cada um, você não sabe, aquilo é individual, é pessoal. Algumas coisas para você são irrelevantes, mas para o outro tem um peso tremendo. Então, nós somos pessoas distintas, e as cruzes são talhadas de forma específica para cada um. Por isso que ele fala assim, tome a sua, meu irmão, você vai ter a sua. Ao longo da sua vida, você vai ter que aprender a lidar com a sua cruz. São coisas que serão colocadas sobre nós, que dói, gente. A cruz é um negócio o quê? É um negócio de morte. Por que Deus coloca uma cruz para a gente? Para você morrer. É literalmente para isso. A cruz é colocada para fazer morrer a minha natureza, o meu homem, que habita em mim. Os meus impulsos, as minhas inclinações, são cruzes que matam. Cada um carregava a sua e no final morria nela. Então as cruzes são colocadas para isso. Não é confortável. Vai doer, vai esfolar, vai machucar. E no fim você vai ser pregada nela. E vai literalmente morrer.
E você tem que deixar esse corpo para receber um novo corpo. Então a cruz é um instrumento de morte. Pastor, isso é pesado. É, eu sei, mas calma, o bom vem no final. Sempre fica melhor no final, mas calma. Vamos continuar com esse negócio de cruz aqui. A palavra de Deus nos fala muito sobre isso. A Bíblia nos diz lá em 1 Pedro, Pedro aprendeu muito sobre cruz. 1 Pedro capítulo 2, verso 21, diz assim: para isto sois chamados. Ele está falando de sofrimento. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Segui os passos de Cristo. Se alguém quiser me seguir, Jesus falou, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não dá para seguir Jesus sem cruz. Não dá. Cada um vai ter a sua. O evangelho não tem como. É condição. Jesus colocou as coisas tão amarradas aqui, ó. Se alguém quiser me seguir, beleza. Primeiro você se nega, toma a sua cruz, aí depois você me segue. O seguir está no final aqui, ó. Se alguém quiser, você vai ter que se negar, não aceitação, tomar a sua cruz, aí você pode me seguir. É condição para a gente seguir. E ele começa, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida, por minha causa, salvá-la. E aí ele continua trazendo aplicações mais profundas sobre isso. Qualquer, no Lucas, ele falando sobre esse mesmo assunto, ele fala, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E Lucas deixou mais claro, nem dá, não pode. Se você não tomar a sua cruz e para seguir a Jesus, não pode ser meu discípulo. E a cruz, meus irmãos, ela tem muitas funções. Ela vai nos aproximar mais de Cristo, vai nos ajudar nesse processo de não aceitação, de negar a si mesmo, vai nos aperfeiçoar. Paulo teve uma cruz que ele carregou que ele mesmo não estava aguentando mais, que a gente conhece, o espinho na carne, que ele orou 3 vezes, o Senhor, tira de mim, eu não estava suportando aquilo. E o Senhor precisou instruí-lo e dar uma dose maior de graça para ele. Porque quando ele clamou, pediu, Senhor, arranca de mim, isso aqui está demais, eu não estou aguentando, não estou aguentando, não estou aguentando. O que Jesus falou assim? A minha graça te basta. Olha só. A graça de Deus, ela é suficiente para você suportar a sua cruz. Então, o Senhor não vai tirar a cruz. O Senhor não vai aliviar a cruz. Ele vai te capacitar a carregar a sua cruz. Quando você encarar uma cruz que é muito grande, fala, não, isso não, Senhor, isso eu não vou aguentar. Você tem que falar o seguinte, Senhor, eu não tenho força para isso. E tem coisa que você não vai ter força para fazer. Você vai ter que encarar algumas situações na sua vida que você vai olhar, você vai falar, não, eu não aguento. Beleza. Ore a Deus e coloque diante de Deus. Que ele vai falar assim, você não vai aguentar, mas a minha graça vai te fortalecer. Se você continuar lendo a história de Paulo, vai ficar muito claro isso, quando ele vai dizer assim, olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele entende, aí abre uma luz, ilumina a mente dele, ele compreende esse aspecto de cruz do evangelho. Ele fala assim, então quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Agora de bom grado eu vou aguentar, porque a graça de Deus vai me capacitar. Então você mesmo não aguenta. Todos nós já enfrentamos cruz. Eu vi cruz na minha que Deus colocou sobre mim. Falei, não, aí pegou, hein? Aí é ruim. Pô, tô de boa aqui, meu, sossegado. Igrejinha bacana, uma cidadezinha de boa, família tudo em paz. De repente Deus vai lá e toma-lhe uma cruz. Eu esperneei, mas no final, meu irmão, não tem. Você tem que aceitar. Eu precisei buscar a graça de Deus para suportar. Então as pessoas, quando eu enfrentei as lutas que os irmãos sabem, falam assim, nossa pastor, como que você conseguiu? Eu falei, eu não. Foi a graça de Deus em mim. Por isso que Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Deus não vai tirar as cruzes de você. Porque a cruz é para você morrer. É instrumento de morte. É que vai fazer morrer o velho homem, a sua natureza, para que você viva em novidade de vida.
Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. O cristianismo teórico é você entender o significado da cruz de Cristo, lá morreu, pagou meus pecados. Legal. O cristianismo prático pega a sua e vive. O cristianismo basicamente é feito de cruz. A cruz de Cristo que pagou os meus pecados e a minha cruz que agora eu vou viver um processo. Então a vida prática cristã é: toma sua cruz e siga-me. Fazer morrer isso aí. Não tem jeito. Não aceitação. Eu não me conformo, não me aceito. Tomo a minha cruz, com a graça de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. E o texto continua. Depois disso, depois de explicar isso, ele diz assim, olha, por quê? Porquanto, quem quiser, mais uma vez, não é obrigado, ele não está. Quem quiser me seguir, toma a cruz e vem. Quem quiser, mais uma vez, continuação aqui do verso 25, perdão. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, vai achá-la. Então ele está pondo, ele vai fechando o funil. Vai fechando, vai fechando, vai fechando. E agora, meu irmão, a razão para você seguir, não tem como salvar a sua vida sem tomar a sua cruz e segui-lo. E ele ainda continua dizendo mais, ele vai dizer assim ainda, olha, porque que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Nós estamos aqui falando, o que está em jogo é a salvação eterna da nossa alma. Não é opção, é condição. Toma a tua cruz, segue, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. E teve gente que tentou, e se deu mal. Você tem um exemplo clássico na Bíblia, de alguém que não tomou sua cruz, seguiu o seu próprio caminho, não quis salvar a sua vida, não quis tomar a cruz, e vida que segue, beleza. E a Bíblia diz então, que esse homem achava que o sentido da vida aqui era entregar-se a si próprio, não negou a si próprio, não viveu o processo de negação, de não aceitação, e ele começou então a razoar consigo mesmo, diz a Bíblia, lá em Lucas 12, o sentido da vida para ele. Ele falava assim, que farei, pois? Um homem rico que produziu em abundância, acumulava para si, vivia para si, arrazoava consigo mesmo, é um homem que vivia para si. Ele não entendeu o evangelho, não entendeu a cruz, não entendeu nada. Vivia para si. Que farei, ele fala assim. E agora ele não tinha o que fazer com tantas coisas que ele acumulou para si. Não tem onde recolher os meus frutos. Farei isto, ele diz. Destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Esse é o sentido da vida, para muitos. O sentido da vida é acumular o máximo possível para usufruir daquilo que ele acumulou. O sentido da vida é isso aí. A pessoa se aceitar, viver para si e acumular para si. A resposta é muito pesada. Quando ele diz assim, agora eu tenho muito, descanso, como, bebo e vou me regalar com isso aqui. Mas Deus vai dizer, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Isso ecoa no verso que a gente leu. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o texto continua dizendo, e assim é o que entesoura para si, que vive para si, que é o oposto do evangelho, que é negar a si. É literalmente negar a si. Quem vive para si, diz o texto sagrado, mas não é rico para com Deus. Não é fácil, Deus sabe o quanto dói, até porque Ele tomou uma cruz, se fez carne, habitou entre nós, foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, ninguém entende mais de cruz do que o próprio Senhor Jesus. Então você está diante de um Senhor que você vai seguir, que Ele já tomou a maior de todas as cruzes. E Ele fez isso por nós. E Ele fala assim, você quer me seguir agora, você toma a sua e segue. Então, Ele compreende. E o texto sagrado, então, ele nos fala um pouco sobre isso. Tem palavras assim profundas
O próprio Pedro, que ele é duro sobre esse assunto, ele diz lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 6, sobre a salvação da nossa alma, ele fala assim, olha, nisso exultais, nessa salvação, embora, Deus sabe, viu? Embora no presente, por um breve período de tempo, se necessário, você vai ser contristado por várias provações. Deus sabe que nesse período a gente está passando por processos que contristam, traz quebrantamento, tristeza para o coração. Ele fala assim, embora por breve tempo, se necessário, você vai ser contristado por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, isso vai redundar em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. Então ele está dizendo que o sofrimento do tempo presente não pode nem se comparar com a glória que vai ser revelada em nós. É o que Paulo vai dizer lá na carta dos Romanos. Pedro está falando em outras palavras isso. E que esse processo que está passando vai ter um peso de glória. Então não vai ser em vão. Além de tudo, existem coisas especiais para aqueles que tomam a sua cruz e carregam. E Deus está falando que vai ser revelado lá. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Em toda tristeza que você passa aqui, por causa de cruz que é colocada na sua vida, vai ter um peso de glória lá na frente. E isso que a Bíblia fala, Paulo fala, Pedro fala. E ele continua dizendo, a quem não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo no fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É por isso que ele conclui esse texto que a gente leu, nos falando de recompensa. Parece que é fora de contexto quando você lê aqui, que está falando, toma a sua cruz, cada um segue a sua cruz, se você quer me seguir, nega a si mesmo, quem quiser perder a sua vida, quem perder a sua vida vai ganhar, e não sei o que aproveita o homem ganha. Aí no final, parece que é fora de contexto, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O que ele está dizendo, gente, é que Deus está vendo exatamente a cruz que você está carregando. E quando ele diz aqui, no meio desse contexto, logo após falar assim, quer me seguir? Toma a sua cruz e me siga, porque no final o Filho do Homem vai vir, e ele vai retribuir a cada um. O que tem a ver? Tem a ver que existe retribuição para aqueles que carregam a cruz de Cristo. Isso é maravilhoso. Existe uma retribuição aqui agora. Na medida que nós estamos, através da cruz de Cristo, sendo transformados de glória em glória, a imagem de seu Filho, através desse processo de cruz, nós estamos negando a nós mesmos, porque nós somos maus, gente. Se deixar, você se afasta. Se deixar, você relaxa. Nós somos humanos, gente. Nos momentos de maior conforto, de maior comodidade, o que os homens fizeram? Abandonaram a Deus. O que o rei Davi, quando estava na luta, na guerra, perseguido por Saul, ele estava lá, firme com Deus. Quando ele sentou no trono, deu uma relaxada boa. Todo mundo sabe da relaxada que ele deu. A Bíblia diz que quando os reis iam para a guerra, ele não foi. Ele passeava lá nos átrios, ele viu o quê? O que ele viu? No momento de relax, ele olhou lá dos átrios, lá, o que ele viu lá embaixo? Uma mulher bonita, e esqueceu. Deus tirou ele da caverna, da batalha, colocou ele no trono, no palácio. A gente é humano, gente. A maior derrota do rei Davi não foi na guerra, não foi na caverna, entendeu? A maior derrota foi para ele mesmo. E cruz nos impede de perdermos para nós mesmos. Por isso que Paulo, quando fala no espinho na carne, ele diz assim, olha, para que eu não me ensoberbeça, por causa das revelações que eu recebi, ele colocou um espinho na minha carne. Porque a maior derrota é para você mesmo. Você sabe disso. Você sabe quando a coisa está de boaça, a gente dá aquela relaxada. A gente fica até com medo, fala, ixi, vai vir coisa aí, porque eu estou relaxando. A gente já não, sabe, a gente já não ora mais. Quando você está num aperto, com uma dificuldade, você vira um homem de oração, uma mulher de oração. Você acorda orando, você vai dormir orando, você lê a Bíblia, você busca a Deus, você vem em todas as reuniões, reunião de oração, você pede oração, você se consagra, você põe em ordem sua vida, seus dízimos, suas ofertas.
Olha, você vira um crente que eu vou falar. Aí Deus te tira da caverna e da guerra e te coloca no palácio. Ah, você dá aquela relaxada. A gente é humano, gente. Paulo sabia disso. Tinha plena consciência disso. Ele olha, para que eu não me soberbecesse depois do espinho na carne. Então, protegeu ele dele mesmo. E na palavra de Deus nos diz que pessoas que conquistam uma cidade, dominam uma cidade inteira, mas não conseguem dominar a si próprio. E a maior derrota que a gente pode ter é quando nós perdemos para nós mesmos. E a cruz, ela tem um poder no presente de colar a gente com Cristo. E você se torna um crente, ó, top. Esse é crente bom. Quanto maior a cruz, mais crente ele se torna. Quanto menor a cruz, infelizmente, é uma grande verdade, a gente sabe disso. Porque quando o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, retribuirá cada um conforme as suas obras. A justiça de Deus, ela é retributiva. Você pensa que não, mas o Senhor está vendo a cruz que você está carregando. E está ali firme, ali, ó, domingo após domingo. Não jogou a toalha. Não abandonou a fé. Não abandonou a Cristo. Ele vai te recompensar. No presente e no porvir. É por isso que o texto termina falando disso. De retribuição. É por isso que o texto que nós lemos assim que por mais que no presente, por breve tempo, a gente esteja contristado, no final, tudo vai ser apurado no fogo e vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vai recompensar a gente, ainda vai recompensar ainda. Além da vida eterna, da salvação eterna, o texto está falando de retribuição. Deus sabe o que nós estamos passando, as provações, as lutas, os sofrimentos, são cruzes que Deus coloca. Ninguém fica procurando sofrimento. Ninguém é masoquista. Faz parte. Cada um vai ter a sua. Elas vão surgir no caminho. E quando ela surgir, encara ela. Não foge. Não recua. Não joga a toalha. Não desanima. Não desista. A Bíblia fala, tome a sua. O Senhor vai mostrar para você, ó, essa aqui é a tua. Vai ficar muito claro, pode ter certeza no caminho. Quando aparecer, você vai saber. Vai ter coisas que não tem como você fugir. Chega de várias formas. São coisas que acontecem dentro da nossa casa. São situações que a gente vai ter que enfrentar pessoalmente. E quando chega, meu irmão, aquilo que você olha e fala assim, ó, não tem opção. Eu vou ter que encarar isso aqui. Eu vou ter que tratar isso na minha vida. Às vezes é na área da saúde, é uma questão familiar, é um problema financeiro, uma questão no trabalho. São coisas que vão doer. Você fala assim, nossa, eu sei o quanto vai custar para mim carregar essa cruz. Mas está aí, não tem opção. Beleza. O Senhor vai me dar graça, me fortalecer. E no fim, ainda vai me retribuir por isso. É isso que deve te dar ânimo para continuar e não desistir. Porque para mim, dizia o apóstolo Paulo, sobre o sofrimento, ele diz, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem nem se comparar com a glória que vai se revelar em nós. Pedro diz, amados, não estranheis um fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. São coisas que acontecem na nossa vida que não está no nosso controle. Eu até brinquei hoje de manhã, a gente teve um acampamentozinho aí que foi brincadeira, viu, gente? 200 pessoas para você controlar, aquele monte de criança. Nossa, meu Deus do céu. Eu contei para os irmãos antes do acampamento. A luta que foi, é para desistir, né? Nós estávamos fazendo uma compra lá na 25 de março, assaltaram a gente, né? Assaltaram, caiu o celular, levou coisa. Aí um cara lá pegou e um segurança armado, derrubou o bandido no chão. Fui lá, peguei as coisas de volta. É luta, né? Com uma sacola na 25 de março. O pastor passa aqui, gente. Aí entrei no carro, olhei a temperatura 40 graus naquele centro de São Paulo. Começa a ir uma fumaça da frente do carro. Falei, hoje o negócio está pegando aqui, né?
Estava queimando um fusível lá, quase pegou fogo no carro. Vindo na estrada, estourou um pneu traseiro, de madrugada lá, trocando pneu, o carro carregado de coisa. Chegando aqui em São Carlos, um cara, 5 horas da manhã, me entra na contramão e bum, na frente do meu carro. Isso na hora do acampamento, era 7 horas da manhã eu indo para o acampamento. Bateu o carro, falei, Jesus amado, é para desistir isso aqui, né? E quando você chega lá, você vê 200 jeitos, naquela loucura, eu falei, meu Deus do céu. E todo ano fala assim, ano que vem eu não quero saber disso. Todo ano eu falo, mas não tem jeito, a gente se mete, né? As dificuldades, né, as lutas, as coisas que vêm para atrapalhar, para dificultar, para desanimar. Eu olhei para aquele carro batido, falei para o cara, um Uber sem seguro, falei, ai meu Deus do céu, o cara mais lascado que eu ainda, né? E eu falei assim, tá bom, viu? Empurrei o carro, enfiei dentro de casa e fomos para o acampamento. O carro está lá até agora, vou ver o que eu vou fazer essa semana aí. Então, meus irmãos, não estranheis fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. A Bíblia diz, pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. A Bíblia toda está recheada, todos os livros, as cartas, recheada de textos como esse. Não estranhe, não desanime, se prepare para carregar a sua cruz, resista firme na fé, a Bíblia diz. 1 Pedro capítulo 5, que texto lindo, que ele fala assim, olha, sede sóbrios, vigilantes, o vosso adversário anda de redor, bramando como leão, né? Aquele texto famoso. Aí fala assim, resistir firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele mesmo. Então a Bíblia toda, gente, isso é o Evangelho. Não temos outra opção. O Evangelho é não se aceitar, é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, que não vai ter opção, vai estar ali, está no caminho, meu irmão. Pega e vai. E pede graça para suportar. E cada um vai ter a sua. A gente vai dar suporte aqui, vai dar apoio, mas meu irmão, eu não vou carregar a tua cruz. E você não vai carregar a minha. Nem dentro da tua casa, ninguém carrega a cruz de ninguém. A gente dá o suporte. Família, suportáveis uns aos outros, é no sentido de dar suporte. Mas cruz é individual, cada um tem a sua. E não tem opção. Se quiser, me seguir. Se nega, toma a sua cruz e siga-me. Amém? E no fim, ele vai ainda retribuir a cada um, de acordo com as suas obras. Ele está vendo o quanto está custando para você carregar essa cruz. Ele está vendo quanta dor, quanto sofrimento, cada lágrima derramada, cada momento de desânimo, que você fala assim, meu Deus, o Senhor está vendo. Todos passaram por isso. Toda a irmandade, diz assim, ó, toda a irmandade espalhada pelo mundo. Cristãos de verdade, a maior marca do cristão é uma cruz, talhada para ele. Vai fazer o quê? Vai doer? Não, vai matar ele, não vai doer, vai matar ele. Porque o propósito é esse, fazer morrer, para que Cristo viva em nós. E no final, a gente dizer como Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, ele fala, a todos quantos amam a sua vinda. Meu irmão, eu sei que você tem ouvido aí fora um outro evangelho, é outro mesmo. E a Bíblia diz que se alguém pregar outro evangelho, seja anátema, né? Nem que um anjo vier. A turma está pregando um outro evangelho aí, viu? O evangelho que eu conheço é esse aqui. Quer vir após mim? Nega a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. E Ele será contigo. E vai te fortalecer, vai te dar graça dobrada. E no fim ainda vai te retribuir. Amém? Feche seus olhos. Identifique a sua cruz. E pede, Senhor, é essa aí que eu tenho que carregar mesmo? O senhor tem certeza? Não dá para trocar? Não.
Está no seu número, certinho, foi talhada para você. Pega com fé ela e carrega, meu irmão, que o Senhor vai dar a força. Você tem luta lá dentro da sua casa, né? E Deus sabe. Você está carregando dores, lutas, às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma situação difícil que você está enfrentando ou vai enfrentar. Cada um tem a sua cruz. Vamos orar. Senhor, esse é o Evangelho. Evangelho puro e simples. É cruz. Mas é maravilhoso, Senhor. Prefiro carregar uma cruz com Cristo aqui e gozar a eternidade com o Senhor, do que viver uma vida aqui sem cruz e passar uma eternidade longe do Senhor. Então, primeiro eu agradeço porque o Senhor tem uma cruz para mim. E eu sei que eu não vou carregá-la sozinha, que o Senhor estará comigo. A tua graça nos basta. E o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tu conheces, ó Deus, cada lar, cada casa, cada família. Cada cruz aqui, ó Deus, talhada individualmente, personalizada. Intransferível, insubstituível. Não tem como fugir da nossa cruz. Então nos dê uma força, Senhor, que vem do alto, vem do Senhor, para tomar a nossa cruz, própria cruz, e seguir os passos de Jesus. Pregando o Evangelho, amando o próximo como a nós mesmos, e amando o Senhor acima de todas as coisas. E fazendo morrer, ó Deus, aquilo em nós, não aceitando a nós mesmos, não nos conformando com nós mesmos, Senhor, mas deixando que de fato essa cruz, que às vezes causa dor, que muitas vezes, como lemos, contristados por vários sofrimentos, possa assim moldar, tirar de nós, Senhor, tudo aquilo que te desagrada, Pai, tudo aquilo que atrapalha a nossa jornada, que tenta nos desviar do Senhor, que nos acomoda, que nos impede, ó Deus, de seguir a Cristo. Em nome de Jesus, que essa cruz seja eficaz. Assim como a cruz de Cristo foi eficaz para abrir este caminho, a minha cruz será eficaz para que eu seja aperfeiçoado nesse caminho, Senhor. Abençoa-nos, ajuda-nos a compreender a mensagem da cruz e vivê-la todos os dias para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.